Boa noite, amores e amoras. Estamos aqui ao vivo para contar a história de inspiração da Camila, onde vão ter vários insights. O pessoal já está se conectando aí. Vamos aguardar o pessoal entrar. Tati maravilhosa. Onira. A Enedina tá entrando. Boa noite, Tati, Enedina, suas maravilhosas. Vai ser uma história de inspiração muito bacana. Ela vai trazer pra gente a história dela, quais foram as chaves que ela virou no relacionamento dela, né? O que Jesus fez na vida dela. Então, aperta o aviãozinho aí, ó, chama mais gente para participar da live. Boa noite, Enetina. A Camila já entrou aqui, ó, já está aguardando chamá-la. Já temos aqui algumas pessoas. Vou convidar ela para entrar na nossa live. E vamos que vamos. Estou convidando ela. Boa noite a todos. Rayane Santos, boa noite. Pessoal, aperta aí o aviãozinho, compartilha com outras pessoas, né? Quem ainda não está me seguindo aí no Instagram, me segue. O Instagram, o objetivo é trazer história de inspirações para que vocês possam ter motivação, para que vocês possam ter reflexão e mudar, né? Quando nós ouvimos outras histórias, automaticamente nós conseguimos mudar, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E deixa eu ver aqui que eu vou convidá-la para participar. Acho que caiu a conexão dela. Só um minutinho. Tecnologia, nós temos esses probleminhas, né, gente? Faz parte, faz parte. Ela estava aqui, mas acho que a conexão dela caiu. Enquanto isso, para quem ainda não sabe exatamente o que eu estou fazendo, eu estou com um Instagram, onde eu estou passando para as pessoas, cada semana nós temos temas, nós temos histórias de inspirações, onde o nosso objetivo é poder levar para as pessoas aquilo que nós vivemos e tivemos mudanças de chave, né? Então, o nosso testemunho, a nossa história, ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? E hoje nós estamos chamando a Camila aqui para vir trazer a história dela de inspiração. Boa noite, Janaína, Luciana. Oi, Cá. Oi. Tudo bem? Eu fui lá Então tá compartilhar o bom. link, porque eu não sei fazer essas coisas. Eu sou bem devagar, quase parando com tudo isso. Como eu fazer lá, Eu também tô apanhando. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu também tô apanhando com essa história de Instagram aqui, viu? A gente tem que aprender, né? Tem que aprender, com certeza. Bom, o pessoal está conectando aí, já temos bastante pessoas aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Andrade, amiga da Camila. Nós nos conhecemos aí há alguns anos atrás, né, Cá? Uns 10 anos. Eu trabalho com eventos e agora estou com esse projeto trazendo pessoas que têm histórias inspiradoras, pessoas que possam trazer motivação e reflexão nas nossas vidas. E a Camila é uma pessoa que nós nos conhecemos lá atrás, há uns 10 anos atrás, e fazendo a festa do filho dela, né, Cá? E hoje a Camila também está com esse projeto maravilhoso dela, onde ela está trabalhando com
relacionamento, com os casais, né? E o nosso objetivo aqui é poder edificar a vida das pessoas com a história dela, com os insights que ela teve, né? Para quem ainda não está me seguindo e quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram também, é debora.andradeoficial. E compartilhe aí o aviãozinho para mais pessoas entrarem na nossa live. E agora é com você, Camila. Comigo? O espaço é meu? O espaço é seu. Fala um pouquinho de você e aí nós vamos começar interagindo. Eu quero fazer também algumas perguntinhas para você. E bora para edificar a vida aí de bastante pessoas que estão aqui nos assistindo. Sim, bom, eu me chamo Camila, eu sou professora, sou mãe, esposa, e hoje, né, Deus me deu aí a missão, Deus me deu, me chamou para essa missão aí de mulheres que estão passando um processo difícil. E o processo, então, quando a gente tem autoridade, quando a gente passa, né, quando a gente percorre alguns credibilidade, a gente acaba tendo autoridade naquilo que a gente eu não posso falar sobre aquilo que é mais difícil, né? Falar sobre aquilo que agora nas redes sociais eu falo de casamento e eu posso falar sobre isso porque eu vivi, né? Eu passei isso na minha história. Então, a gente acaba tendo experiência, né? Tá cortando o áudio. Tá mesmo, Cá. Tá cortando um pouquinho o seu áudio. Você caiu quando você entrou a primeira vez? Caiu a internet aí ou não? Aí para poder compartilhar nos meus stories. Mas eu não saí, não. Não caí, não. Minha internet é boa. Tá dando uma picotadinha, vamos ver. Dá para ouvir o que ela fala, pelo menos o que ela fala. O que eu tô falando, tá bom o áudio? Só o que a Camila tá falando que tá picotando, pessoal? Dá um feedback aqui para nós. Se a minha fala também tá picotando ou só a fala da Camila, que aí de repente eu não sei se ela consegue. A minha também tá picotando, Lenice? Ou só a da Camila? Estão falando que a sua também está. Agora a sua parece que melhorou. Ah, não, só a minha. Agora disseram que tá só a da Camila. Eu abaixei o meu volume. Não sei se... Melhorou. Eu abaixei um pouco o volume do meu celular, que está muito alto. Acho que agora melhorou. A Renata disse que só a sua. Vamos ver. A Rafaela disse que as duas. Vamos ver. Está bem agora as duas. A Lenice deu um feedback. Quem mais pode dar mais um feedback se melhorou? Boa noite, gente. Eu acho que eu nem dei boa noite, né? Dei a paz do Senhor para vocês. Já cheguei falando. É estranho quando a gente está em outro perfil que perto falar. Agora bem? Tá tudo tá ok? Melhorou. Pronto. Melhorou. Glórias. Então, ela falou para eu falar um pouquinho da história, não que vocês já não conheçam. Vamos lá, né? Deus me chamou, me deu aí uma missão que, ao meu ver, é muito importante, né? Que é cuidar de mulheres também, mas eu acho que 90% do meu público é de mulheres, né? Tem alguns homens aqui, mas eu acabo falando mais para mulheres, né? E falo daquilo que eu vivi, do meu processo, né? Processo altamente de fé. Porque o que eu vivi com Deus foi algo sobre fé. Foi algo
sobrenatural mesmo. E é isso que eu tento aí, instruir as meninas. Eu vou tentar baixar mais o meu áudio agora. Será, Débora, que o seu também não precisa baixar? Não. Vamos ver. Dei uma baixada também. Porque às vezes, como os dois áudios estão ligados alto, aí a gente dá esse bug aí. Galera, vê se melhorou. Responde pra gente aí, se tá melhor. Bom, então é isso que eu tenho vivido aí há quase 3 anos, né? Deus restaurou minha vida, restaurou meu casamento. E aí eu decidi contar meu testemunho para... Na verdade, o meu objetivo quando eu decidi contar meu testemunho foi alertar algumas mulheres. Olha, se você está pensando em viver isso, não viva. Não vale a pena. O crime não compensa. E acabou que eu atingi um outro grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que já está no processo, diferente do que eu imaginei que eu fosse atingir aí. E eu tenho seguido, né? Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, tentando dar um suporte para essas mulheres. Não é fácil, porque é um número muito grande, né, de pessoas, então fica difícil dar uma atenção especial para todo mundo. Mas eu costumo responder caixinha de perguntas, eu costumo responder no direct. Eu faço aquilo que eu consigo fazer. Claro que, infelizmente, muito, porque o tempo é curto, né? Mas eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo aí para cuidar do meu propósito, para cumprir o meu chamado e para fazer aquilo que eu entendo que Deus espera de mim. O Kai conta aqui que tem algumas pessoas que não... Carlinha maravilhosa, tem algumas pessoas que não conhecem o seu testemunho, né? Então, assim, tem algumas que provavelmente já conheça e compartilha conosco como foi o seu processo, né? Assim, de divórcio, o que você faria de diferente se você tivesse, como você comentou, a sua intenção inicial era que você falasse com mulheres que ainda não estivessem passando pelo processo, mas acabou que hoje você está ajudando as que estão passando. Então, seria legal você contar um pouquinho, né, do que aconteceu e falar, porque com certeza tem algumas aqui que vivem, eu digo assim, né, às vezes você não está separada num divórcio fisicamente, mas você está morando dentro da casa com a pessoa e você praticamente está vivendo uma vida separada, né? Então, assim, eu queria que você contasse esses 2 momentos. O que você falaria para essas mulheres que estão morando dentro da mesma casa e que não estão vivendo uma vida a 2 como deveria? E o que você falaria para esse outro público de mulheres que está passando por um processo de divórcio? São 2 situações delicadas que vivi as 2, né? Eu e o Wagner, nós somos casados há 18 anos. Esse ano a gente vai completar 19 anos de casamento. E apesar, né, do engano de estarmos numa igreja cristã desde sempre, quando eu conheci o Wagner, tanto ele quanto eu éramos cristãos já. A gente vem de uma base cristã, de famílias cristãs. Mas a gente estava dentro da igreja para cumprir protocolo, para cumprir agenda de igreja. Mas a gente não vivia o cristianismo como Jesus espera de nós. E aí o casamento, ele é um reflexo da nossa vida, né? E quando a gente entra num casamento, 2 pessoas, né? Existem vários conflitos. E aí, desde que
casou, nós tínhamos conflito. Porque nós éramos muito diferentes, vínhamos de criações muito diferentes, éramos muito imaturos, porque o cristão, ele casa muito cedo, né? Então nós casamos muito cedo e éramos imaturos. Eu sei que tem gente que né, com 20 e poucos anos já é maduro, mas no nosso caso nós não éramos. Eu não era madura, eu era extremamente imatura. Então, tudo isso foi gerando feridinhas, foi gerando probleminhas no nosso casamento que nós não curamos, não saramos, não tratamos, né? Não chamamos quem deveria para tomar a frente, para tomar aí a direção do nosso casamento. E vivemos 16 anos assim, a trancos e barrancos, digamos. Claro, como todo casamento, tínhamos momentos felizes, né, veio o Davi. Então, tínhamos, claro, muitos pontos positivos, mas faltava muito no nosso casamento. Faltava muito dentro do nosso relacionamento. Como pessoas, como família, como cristãos, faltava muita coisa. E aí a gente foi deixando, né, o pecado entrar na nossa casa. Foi deixando não tem nada a ver, qual o problema, entrar dentro da nossa casa. Abrimos muitas brechas para que isso acontecesse, e aí entrou o adultério dentro da minha casa. Eu não tive maturidade para lidar com isso, não tive discernimento para lidar com isso. Não consegui perdoar o Wagner, e eu vejo muito isso. Muitas mulheres que me procuram, querem restauração, que querem restaurar, mas não entenderam o princípio do perdão. E aí é praticamente impossível aprender a perdoar. Perdoar não é esquecer, claro que não é esquecer, mas perdoar é aquela dor não te ferir mais. E durante muitos anos eu arrastei essa dor, eu arrastei esse ferimento que sangrava dentro de mim, do adultério, né? Tô ouvindo, hein? Não tem problema, amor, é pra ouvir mesmo. E não consegui perdoar. E vivi muitos anos amargurada dentro de um casamento e empurrando, a gente empurrou com a barriga. Empurrou porque a igreja, né, diz... A igreja não, porque a Bíblia diz, casou, precisa se manter casado, e eu acredito nisso. Mas eu também acredito que precisa ser da maneira correta. Eu também acredito que precisa ser tratando as feridas. Não é só, até que a morte pare e vamos viver de qualquer jeito. Não. É até que a morte separe, mas tem significado. A vida do meu marido tem que ter significado na minha vida, a minha vida tem que ter significado na vida dele. Ele precisa ser a pessoa mais importante para mim, eu preciso ser a pessoa mais importante para ele. E a gente tinha esses princípios bíblicos. É só, tem que ficar casado, vamos ficar casado. Né? Até que, em 2019, houve a primeira separação, a gente decidiu se separar, porque ele queria viver novas histórias e eu queria viver novas histórias, né? Eu não só perdoei, como eu devolver a traição, eu devolvi, eu fiz a escolha, porque traição é uma escolha, então eu fiz a escolha de trair também. E é lógico que aí os rombos foram maiores ainda. Porque aí não era mais um para perdoar, dois para perdoar. E isso dificulta, não é impossível, mas dificulta também. Eu, como mulher e como cristã, hoje eu entendo o tamanho da besteira, da sujeira que eu me meti. A sociedade, eu sempre digo isso e eu volto a repetir. A sociedade, ela não tem o mesmo julgamento para homens e mulheres. Cristo, sim, mas a sociedade. Então, eu coloquei a minha reputação, eu coloquei, né, a minha vida na lama. E as pessoas não tiveram nem um pingo de dó me julgarem. Porque os homens traem. Infelizmente, o mundo diz isso. Os homens traem.
é físico do homem. O homem tem necessidades, o homem é assim mesmo. E as mulheres, elas precisam perdoar. Só perdoar. E quando a mulher se coloca na mesma posição do homem, e eu não estou justificando, não, tá? É tão errado quanto. Mas quando a mulher ela se coloca na mesma posição do homem, a sociedade não a vê da mesma forma. Pelo contrário. E também não estou me vitimizando, não. Porque eu não sou vítima. Eu fiz uma escolha errada, mas eu fiz uma escolha. E essa escolha, ela gera consequência. Ela gerou na minha vida e gera na de todo mundo. E foi esse o start que me deu para eu contar meu testemunho. Para falar para as mulheres mesmo, olha, não faça isso. Porque a conta vai chegar e não é uma conta barata. Porque a sociedade vai te julgar e não é pouco. Não faz isso com a tua vida. Ninguém merece, né? Homem nenhum merece que você que você deixe triste por causa dos outros. Não vale a pena. Então, foi isso que eu decidi, quando eu decidi nas redes sociais, foi nesse intuito de dizer, olha, eu Débora, eu digo isso, que eu me considero uma mulher forte. Eu me considero uma mulher de peito, digamos assim. E foi muito difícil lidar com o olhar julgador das pessoas. As pessoas elas já te julgam por pensar assim, ó, tá vendo? Bonita, simpática, né? Com a vida encaminhada e foi traída. Ó, nossa, já te julgam por isso. Já é um julgamento que não é fácil de suportar. Agora, elas te julgarem porque você fez igual ou pior é muito mais difícil de encarar. E mesmo eu sempre tendo muita eu sempre fui muito resolvida com o que eu, né, com o que eu decidi fazer, quando eu me arrependi, quando eu pedi perdão, eu sempre tive para mim, eu fiz, me arrependi e eu sei que Deus está aí para me perdoar. Eu sei que Deus está aí disposto a me perdoar. E sem todos esses julgamentos. Então eu vou seguir daqui para frente com Cristo, porque é Ele que precisa acreditar. Porque também não dá para você querer que a sociedade volte a acreditar em você. Na época que todo o meu processo aconteceu, em 2019, né? Como eu falei, a gente se separou em 2019, ficamos um mês separados. Tentamos 2020, veio pandemia, não funcionou. Aí, 2020, setembro, a gente se separou de novo. E aí, o negócio foi intenso. A princípio, eu não queria restauração, estava longe dos caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja, estava totalmente distante. E só depois que eu entendi que eu precisava viver, né? Que era algo meu, enfim. Quando eu vivi tudo que eu vivi, quando eu contei que eu também tinha traído, que eu não tinha sido só a vítima da traição, não, mas que eu também tinha feito a escolha de trair. Eu me sentia, e eu usava muito esse exemplo, né, como parâmetro de comparação. Sabe um ex-presidiário, quando ele é preso, e aí ele responde pelo crime dele, ele cumpre a sentença dele, e aí quando ele se depara na porta da cadeia, muitas vezes ele não tem ninguém lá, né? Muitas vezes não tem ninguém lá para acolher. E aí ele volta, ele não sabe para onde ir, né? Porque ele não sabe onde as pessoas vão o acolher. Ele precisa voltar para o mercado de trabalho, porque a gente vive num mundo capitalista, então todo mundo precisa disso. Só que ele não tem credibilidade. Porque quando ele fala que ele está saindo da penitenciária por um cumprimento de sentença,
Ninguém dá credibilidade para ele. Pelo contrário, as pessoas o condenam por isso. E é muito difícil. Mesmo que essa pessoa tenha um processo de arrependimento, de não, vou recomeçar minha vida, eu vou reconstruir, eu quero voltar para o mercado de trabalho, eu quero voltar para a sociedade, ser, né, uma pessoa que é ativa na sociedade, ele encontra problemas. E eu me senti assim, né, quando eu confessei o meu pecado, digamos assim. As pessoas não acreditavam em mim. Nem aquelas pessoas que caminhavam comigo. Quando eu sou uma pessoa muito falante, vocês estão percebendo, né? Que eu vou, e vou, e vou. E eu tinha necessidade de contar para aquelas pessoas que eu convivia o que eu estava vivendo, o que Deus estava fazendo na minha vida, que eu tinha entendido que eu estava errada, que eu precisava de conserto, que eu precisava ter uma vida diferente. E não falava mais sobre o Wagner, eu falava sobre mim. As pessoas me olhavam assim, tipo, depois de tudo que você fez, você quer perdão. O que ele fez, não importa. Os julgamentos eram ao meu respeito. E aí eu corria para um lado, as pessoas, tipo, eu tive o grupo que me acolheu, que foi honesto comigo, que foi sincero comigo, que disse assim para mim, cara, o importante é que você tá disposta a mudar. Foi muito pequeno, né? Aí eu pude perceber amizades, né? Pessoas que caminhavam comigo, que sabiam que deveriam, que conheciam a minha essência e que diziam que eu estava fazendo um personagem, que eu estava vivendo de mentira. Isso eu sei porque depois me contavam, né? Olha, fulano, olha, Beltrano. E eu falava, poxa vida, quer dizer que eu não tenho o direito de querer acertar agora? Porque uma vez eu errei, eu tenho que viver para sempre no erro, né? Então, esse era o meu objetivo maior, era dizer para as mulheres, e para os homens também, porque, né, eu tô falando tô analisando um ponto, sem contar, claro, que é o relacionamento, né? Que quando você mancha aí o leito, né, é muito difícil reconstruir. Mas é possível. E por isso que Deus me deu voz. Sozinhos a gente não consegue. Porque as pessoas, né, eu ouço relatos e muita gente fala isso para mim. Camila, eu fico o tempo todo pensando, né, no meu marido com a outra pessoa, na minha esposa com um outro homem. E aí eu não consigo. Então, sozinho não é possível. Sozinhos não é impossível. A gente só consegue porque Deus passa pelo centro da nossa vida. Porque a gente entende que nesse processo, se você não correr para Deus, você não vai viver aquilo que precisa viver. Então foi isso que eu vivi. É isso que eu vivo. Deus transformou o meu coração, a minha vida, os meus hábitos, né, os meus gostos, tudo foi mudado. Como? Coisas que Deus faz de uma maneira inexplicável. E o mesmo Deus fez na vida do Wagner. Transformou as nossas vidas para que a gente pudesse viver essa restauração. E forte, né? princípio, não, como muitos aí, não acreditavam na minha mudança, não acreditavam, né, na minha tentativa de dar uma volta por cima. Mas eu entendo que, através das minhas orações, o Espírito Santo foi tocando no coração dele. E ele foi olhando para ele também, não mais olhando para mim. Porque ele também tinha uma história. Ele também tinha erros que precisavam ser corrigidos. Porque senão não ia adiantar. E assim Deus fez. E hoje, a gente está aqui, né, nós estamos nas redes sociais, nós estamos ativos
para dizer para as pessoas que não importa o cenário de destruição, Deus é capaz de fazer. Da mesma maneira que ele fez dentro da minha casa, e é imediato, mas também é um processo. Algumas coisas elas acontecem imediatamente, outras elas levam um tempo, né? Elas fazem parte de um processo de construção. E hoje eu posso dizer, depois de quase 3 anos, que o Senhor transformou a minha casa, a minha vida e a minha família. Somos perfeitos? Claro que não. Muito ainda há por fazer. Mas é diferente. Tudo é diferente. A maneira como a gente lida um com o outro é diferente. A maneira como a gente... até a maneira como a gente discute hoje é diferente. Porque a gente ainda discute, infelizmente. Né? A gente não concorda com tudo. Não. Existem controvérsias. Né? Não existe Sim. o casal perfeito, né? Existe o casal que quer fazer dar certo com as suas diferenças, porque você tem a sua criação, você tem os seus princípios, os seus valores, o qual ele teve os dele, né? E juntos vocês vão construir, né? A Rayane, ela compartilhou aqui conosco, né? Ela colocou que ela entende perfeitamente, porque ela está passando pelo deserto, e a maneira de pensar e ver as coisas mudam a cada dia, como se ela estivesse numa preparação surreal. É assim, eu não sei se tem pessoas aqui, se quiser compartilhar conosco, mas eu acho assim, cara, nada é por acaso, né? Então, quando eu fiz o convite para você, você vê como Deus é tão maravilhoso, né? Existem pessoas, como eu comentei no começo, que às vezes elas não estão separadas fisicamente, não houve uma traição, né? Mas elas estão separadas dentro do mesmo lar. Elas estão vivendo uma separação, porque eu acho que um relacionamento conjugal, ele é os dois juntos, os dois pensarem juntos. Eu não sei se tem alguém aqui na live, né? E assim, para quem não me conhece aí, o meu objetivo de tudo isso, hoje eu passo por, né, assim, eu sei que Deus tem um chamado muito forte também no meu ministério para casal, e com mulheres também, lá em 2003 eu separei de uma pessoa, né, e aí eu fui me autoconhecer, porque eu também acho que num relacionamento a dois, muitas vezes a gente, tudo quer jogar em cima do nosso cônjuge por você não ser feliz. Então, você autorresponsabiliza o outro por não ser feliz. Então, você não é feliz porque o outro não te faz feliz, você não é feliz porque os seus filhos... Então, sempre tem um porquê. Então, em 2003, quando eu tive essa separação com essa pessoa, eu procurei me autoconhecer, né? Eu ainda não era cristã, mas eu tinha sede de conhecimento, né? E eu fui atrás de me autoconhecer. E eu acho que muitas das vezes nós mulheres também estamos nesse deserto, né? A gente não se conhece, nem sexualmente às vezes você não se conhece em termos comportamentais. E aí, quando você entra num relacionamento, você quer que o outro te faça feliz. Né? A Sofia até colocou aqui que nós precisamos fazer o outro feliz. É exatamente. Mas se você não sabe o que te faz feliz, como que você faz o outro feliz? Né? Então, assim, eu passei por esse processo aí de me autoconhecer, de poder cuidar também da minha autoestima, né? Eu acho que isso também é muito importante num processo, num relacionamento conjugal, porque se a mulher também tiver com uma autoestima baixa, tudo para ela tá ruim, tudo não tá legal. Então, foi aquilo, acho que você até comentou no começo, que foi um tratar seu e do Wagner, porém vocês tiveram algumas decisões nesse meio do caminho, o qual os dois agiram de uma forma impulsiva ou talvez machucados, agiram emocionalmente explosivos, enfim, cada um pode dar um nome aí, né? Mas assim, eu tô aprendendo muita coisa aqui, você falando aqui na live, né? Porque
Eu não sei se você teve casos até de pessoas que entraram em contato com você que ainda não estavam num processo de separação física, mas que estavam vivendo um processo de separação dentro da própria casa. E eu queria que você contasse para a gente também, porque assim, muitas das vezes a mulher não toma essa decisão de se separar ou de trair, né? Não sei se a grande parte que você conversa são cristãs, mas às vezes você fica naquela, não, eu casei, eu tenho que ficar até o final, mas assim, as coisas também você vai, olha, passou 10 anos, passou 20 anos e a pessoa está vivendo aquela vida como foi aquilo que Deus escolheu. Então, eu queria que você também compartilhasse um pouquinho conosco sobre essas experiências que você teve com as mulheres que entraram em contato com você e o que você falaria, né, para nós que estamos aqui sobre isso, porque tem horas que você também já está cansada, você já jogou a toalha, você já fala, poxa, já fiz um curso de casais, já fui na igreja, eu oro, né? Então, aqui tem uma pessoa que me fez a pergunta, para restaurar. Eu fui casada em 2003, mas eu não vivi uma vida de casado. E quando eu saí desse relacionamento, eu decidi me conhecer, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que era 16 anos mais velho que eu, e foi aquele amor de menina com professor da escola. E essa pessoa me amava assim, verdadeiramente, assim, que a gente sente, né? Que a pessoa tem o autocuidado, a proteção. E ali eu fui me autoconhecer. Foi aí quando começou a mudar algumas chaves na minha vida, de comportamento, de poder fazer o outro feliz, né? Só que nesse meio do caminho, eu fiquei aí 5 anos, digamos que no mundão, depois eu aceitei Jesus. E quando eu conheci o meu atual esposo, eu estava nos caminhos do Senhor, mas ele era do mundo. A gente começou uma caminhada, nós estamos 10 anos casados, mas a gente vive alguns perrengues, porque como a Ká falou, tem que ser um processo dos dois. Então, por isso que eu queria que ela compartilhasse aqui com a gente de pessoas que vivem que hoje eu me sinto nesse local, sabe assim, nós somos cristãos, os dois vão para a igreja, mas muitas das vezes você se sente só dentro do lar, né? Então, assim, com certeza a Camila vai poder nos ajudar aqui. E foi isso que eu fiz de me autoconhecer. Então, eu era uma menina, eu era puritana, como diziam, nada pode, aquela criação bem rígida dos meus pais, e isso me atrapalhou na minha vida conjugal, né? E foi onde eu comecei a ir buscar, comecei a fazer cursos e também comecei a ter mais intimidade com o Senhor. Mas hoje, né, com essa intimidade que eu tenho com o Senhor, eu fico pensando, meu Deus, me ajuda, porque assim, o Senhor fez todos nós para sermos felizes. E às vezes você vive esse relacionamento como a Camila falou. Você está dentro de um relacionamento ali 10, 8, 16 anos, que nem a Camila comentou, acho que foram 12 ou 13 anos que ela viveu assim, faz 13 anos que ela realmente de 16 anos, né? Então eu acho que Deus não quer isso pra gente. Mas e aí como ajustar essa... Eu acho que o relacionamento ela é uma engrenagem como se fosse uma máquina, né? Como ajustar? Porque você não quer perder, que nem a Marileide está comentando aqui, que foi Deus que tirou o esposo dela, porque ela não viu que Deus queria, não entendi aqui que Deus via ouvir, talvez queria ouvir. Mas assim, nós mulheres, eu acho que a gente tem, cara, esse negócio de segurar mais, de, sabe, não se separar, de ir levando, empurrando o relacionamento com a barriga, mas eu queria que você nos ajudasse aqui, que eu tenho certeza que, assim como eu, tem pessoas aqui também que, com certeza, você vai poder ajudar para que não tome essa decisão, que às vezes você fala, ah, não, eu acho que, meu, Deus quer que eu dê um sacode na pessoa, nem que for para se separar e ele tomar um susto. Mas se você toma essa decisão, você vai abrir uma brecha que pode acontecer outras coisas. E aí? Né? O que fazer? Na verdade,
Débora, o que eu entendi no meu processo é que é tudo sobre Deus. Independente da situação que nós estejamos passando, seja financeira, seja conjugal, seja saúde, não importa. Seja lá qual for o teu problema, a solução é Jesus. E isso de uma maneira muito intensa, muito íntima e pessoal. Então, o que eu digo sempre para todo mundo hoje? Eu respondo caixinhas de perguntas, mas às vezes eu fico imaginando assim, eu sou um pouco direta, sabe? E às vezes a minha vontade é de fazer uma só para todas as perguntas, porque a resposta é a mesma. Como que eu consigo isso? Eu tô vivendo aquilo, eu tô passando por aquilo. Meu marido, eu tô dentro de casa, num casamento falido, onde a gente nem se respeita, mas eu não vou separar, porque eu entendi que eu não posso separar, então eu vou continuar aqui desse jeito. Mas eu já tô de saco cheio dele, ele tá de saco cheio de mim. Eu tô para um lado, ele tá para o outro. Nada mais se conecta. E o que fazer? Então, eu vou dizer o que fazer. Corre para Jesus. Viva um relacionamento intenso com Jesus. Descubra a essência. Saiba quem é Jesus de fato. Porque a Bíblia diz que quando a gente busca em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente entende que Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, é porque a gente precisa ter uma vida com Cristo, de renúncia, de entrega e de adoração. E aí, as pessoas querem milagres de Deus, como se ele fosse um centinho de barro, mas elas não querem entrega nenhuma como Senhor. Não é que é uma troca, não. Mas é que é sobre fé, certo? Porque crer no Senhor Jesus é fé. Eu creio, mas eu não estou vendo. Eu nem vejo Jesus. Eu nem vejo Deus. Mas eu creio que ele existe. Mas não é só crer. É crer e caminhar com ele. E o que é caminhar com Deus? Eu quero meu casamento melhor. Mas eu fico flertando com outros na internet. Eu quero meu marido de volta. Eu quero um casamento de verdade. Mas eu me nego. Tô falando em casamentos que não chegaram ao fim ainda, tá bom? Nesse caso específico. Mas eu me nego fisicamente pro meu marido. Aí a gente vê casos de casais que passam semanas sem ter um contato íntimo e físico. E aí vocês não querem que o casamento esfrie? Ué, gente. Eu quero um casamento melhor. Vamos falar especificamente de maridos que ainda não saíram de casa, que estão na mesma casa. Mas eu não dou um bom dia. Eu não mando uma mensagem perguntando se ele tá bem. Como é que foi o dia dele. Ele chega em casa, eu só grito, xingo, questiono. Eu só me dirijo a ele para perguntar se ele fez isso, se ele fez aquilo, se ele comprou, se ele deixou de comprar, se ele pagou, se ele passou. E aí o que acontece? A gente não abastece o tanque do amor. Tem um livro muito bom, que é As 5 Linguagens do Amor, e ele fala sobre isso. Eu preciso alimentar o tanque de amor do meu cônjuge. Primeiro eu preciso descobrir como ele gosta como ele se sente. E aí eu preciso alimentar. Mas só eu vou fazer? No começo é assim. O princípio do cristianismo é esse. É dar sem esperar nada. 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 Mas Camila, você não entende. Eu vou, eu faço, eu chego perto e ele só me maltrata e ele só me esnoba. É assim.
Eu tô falando para cristãs, mulheres cristãs. Se você não é cristã, aí não vai fazer nem sentido o que eu tô falando aqui. Mas se você é cristã, de verdade, e você entende o que é seguir os passos de Jesus, você vai entender que você precisa. A Bíblia diz que a gente tem que esconder até a nossa outra mão quando a gente vai oferecer algo a alguém. Ou seja, eu vou fazer o meu melhor. E sabe aquela história de que amor gera amor? Sabe a corrente do bem? Tem um filme, né, sobre isso. Quando a gente tá com Deus, isso fica fácil. Agora, quando a gente não está, que a gente separa um pouquinho assim de Deus, a gente já começa. Aí já começa os pensamentos. Ah, tô cansada. Só eu que faço, só eu que falo, só eu que vou atrás, só eu que luto e nada acontece. Tá lutando do jeito errado. E eu vou te falar, Débora, porque eu demorei 16 anos para entender isso. 16. Não sou perfeita ainda. Mas eu já entendi que eu preciso me doar, que eu preciso entregar. Então, tô morando na mesma casa, o casamento tá frio, o casamento tá distante, mas traço um plano. Com primeiro plano, jejum e oração. Tempo com o Pai, porque senão você não vai entender o que ele é capaz de fazer na vida. Só conhece Jesus quem caminha com ele. Quem não caminha com ele, não sabe nem qual é o som da voz dele. E aí não vai ser guiado para conseguir chegar no êxito, seja qual for o problema da tua vida. Eu falo sobre restauração de casamento, porque é o que eu vivi. Mas independente de qual seja o problema, a solução é Cristo. E até você conseguir. Vamos trazer aqui um pouco para a vida, para o hoje, cotidiano. Quando eu entro numa empresa, quando eu começo um trabalho, você já começa do alto? Não, né? Para nós, assim, gente normal, comum, não. A gente sabe que tem exceções aí, pessoas, né? Enfim, que nem precisam trabalhar, mas pra gente, que é normal, você não começa uma profissão, um trabalho, já no topo do ranking. Não. Você começa lá embaixo. Você engole sapos, você se sujeita a muitas coisas, você está sempre disponível, até você ir se consolidando. E aí, quando você chegar lá no topo, você fala, não, eu não vou mais fazer isso aqui já não cabe mais para mim. Então, um processo de restauração, seja ele qual for, ele é mais ou menos isso. Quando você decide qual que é a sua meta, a minha meta é me restaurar para eu ter uma vida plena com Cristo. E aí isso abrange todas as áreas da minha vida. Mas o meu casamento é a área da minha vida que está mais destruída. E aí? É nessa área que Deus vai tratar. É nessa área que Deus vai cuidar. Porque se Ele diz que quando eu busco Ele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas a mim, eu não preciso me preocupar com mais nada. Só que eu preciso ter vida com Deus. E vida com Deus não é fácil. Não é essa bagunça que virou hoje em dia. Não dá para servir a dois deuses ao mesmo tempo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ah, eu quero ter uma vida próspera. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade eu recebi dos céus aquilo que eu preciso e ser grato pelo que eu tenho. Eu quero ter uma vida dessa. Ah, não
quero. Eu não quero orar. A pessoa passa semanas sem orar. Sem parar um tempinho do dia e falar, não, agora é o meu tempo com Deus. Meu tempo. Desliga tudo, fecha tudo. E não importa quanto tempo. Que seja 1 minuto, 2 minutos, não importa. 5 minutos. O que importa é você ter, né, essa linha de que você precisa ter tempo com Deus. E eu vou te falar, eu não conheço ninguém que tem vida real com Deus e não é suprido de suas necessidades, seja elas quais forem. Não estou dizendo que não vai ter problema, todo mundo tem. Mas é diferente quando a gente está alinhado com a vontade de Deus. A gente precisa entender vários do cristianismo. Quando eu estudo a palavra de Deus. Quando eu busco uma vida com Deus. Senão, você vai continuar aí, vivendo morno, vivendo morno, vivendo morno. Eu vivi 16 anos no morno, dentro do meu casamento. É a minha vida toda. Mas eu tô aqui, eu tô no YouTube, eu tô em todas as redes possíveis que eu posso, porque eu preciso dizer para vocês, para todas as pessoas, saia do superficial com Cristo. Tenha uma vida de entrega com Ele. Viva o sobrenatural. Porque quem vive o sobrenatural, gente, é diferente. Quem vive o sobrenatural não tem dúvidas quanto àquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não tem. Porque não precisa ter dúvidas. Você caminha com Ele. Você sabe aquilo que Ele te prometeu. Você sabe que Ele vai cumprir. Porque você sabe que Ele não é homem para mentir, é homem para se arrepender. Então, a minha busca hoje, eu falo sobre a restauração de casamento. Falo. Mas isso é o menos importante. O importante é que as pessoas vivam o sobrenatural com Deus. Gente, que incrível, que incrível. É você estar tomando um banho e pensando, Deus, eu queria tanto isso, eu precisava tanto disso. Pai, faz assim. Aí você sai do banheiro, Deus te responde de uma maneira ou de outra. Você fala, eu acabei de falar isso com ele. Como que é isso? Banheiro é um dos melhores lugares, né, para ter um banho. Aí você pensa numa coisa, às vezes nem é, sabe, uma coisinha boba, uma bobeira. Humanamente falando, você chega lá na igreja, a mensagem vem direta para você. Você fala, nossa, mas nem era tão importante assim. Mas só que Deus é Deus de cuidado e de detalhes. Ele não está só preocupado com o problema master da sua vida. Deus está preocupado com você num todo. Ele quer cuidar da tua vida num todo. Ele não quer só melhorar o seu casamento. Ele quer melhorar você. É te fazer uma pessoa melhor. E isso indifere do teu cônjuge. Não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Sabe? A sua restauração foi primeiro... A sua restauração foi primeiro você e depois o Wagner? Sim, primeiro eu, depois o Wagner. Em 2019, o Wagner até tentou. Mas ele tentou sozinho, porque eu não estava preparada, eu não estava madura para viver aquilo. Eu digo que o Wagner ele tem um coração muito mais ensinável do que o meu. Talvez se eu tivesse preparado em 2019, eu já teria vivido isso em 2019, mas eu não estava. Então eu precisei viver o meu segundo processo. Deus precisou me amassar todinha, me quebrar inteira, para eu entender algumas coisas. Lógico que aí depois eu fui buscar pela vida dele também. Eu entendo que, né, a oração da mulher é importante. Que a mulher santifica o marido através de uma oração. E aí eu fui buscar pela vida dele, mas ele estava perdido no mundo também, num outro relacionamento, fazendo
planos de casar, deu entrada no divórcio, pediu o divórcio, porque ele queria ser livre de mim. Quanto antes ele se livrasse de mim, melhor seria para ele. Mas Deus tinha planos. Mas só que não era só Deus tinha planos. Eu me joguei num relacionamento com Deus. Porque planos, Débora, Deus tem para todo mundo. Para todos os filhos dele. A Camila não é mais amada, não. Eu tenho uma querida que fez mentoria comigo e ela brinca comigo. Ela fala, ai, como é ser escolhida de Deus? Eu dou risada com ela, mas isso não existe. Só que eu decidi pagar o preço. Falei, Deus, eu vou. E eu me joguei num relacionamento com Deus. Real. Inteiro. Eu descobri quem era Deus. Durante 30 e tantos anos da minha vida, eu ouvia falar de Cristo. Ah, sabe Jesus? Aquele que opera milagres? Ah, sabe Jesus? Aquele que faz parte da Trindade? Sabe Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas? Ele tem um plano especial. Ah, sei, eu conheço esse Jesus. Eu conheço esse Deus. Vivi com ele na igreja toda a vida. Eu sei quem ele é. Mentira. Eu conheci Jesus no meu processo, de verdade. E aí eu posso dizer, não conheço mais Jesus de ouvir falar. Eu conheço Jesus porque eu andei com ele. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu conheço os milagres. Não o que ele fez na mulher do fluxo de sangue. Não o que ele fez no casamento. Não. Eu conheço o milagre que Deus fez na minha vida. Na minha vida. No meu coração, na minha história. Ele mudou a minha história. E esse é o melhor milagre que eu poderia viver. Meu casamento é só uma consequência. O Márcio colocou aqui uma frase antes, agora ele colocou uma outra, dizendo que ele estava perdendo as esperanças, né? E aí agora ele colocou assim, preciso de me transformar em Cristo e sei que Deus fará o milagre. Pelo Deixa eu te falar uma coisa. que a Camila está falando, né? É exatamente isso, né, Camila? Exatamente. Eu vou te falar mais um pouco, Márcio. Quem caminha com Jesus não perde as esperanças. Quem caminha com Jesus perde um pouco, mas no outro dia as nossas forças, que é isso que a Bíblia diz para nós. Quando nós somos fracos, é aí que ele nos faz forte. Não porque a gente tenha força, mas porque a gente já não tem, esgotou. Quem está no processo de restauração tá jogado, tá largado. É só o sangue de Cristo de fato. Como eu falei para vocês, todo mundo some. Some os amigos, some todo mundo. É só você e Deus, porque você precisa passar por isso com Deus. Eu ainda tinha uma rede de apoio importante. Tinha mãe do meu lado, tinha uma ou outra amiga que ficou. Mas só que quem estava comigo era Cristo. Ele renovava as minhas forças todas as manhãs. Todas as Ele manhãs. falou que o medo vem. Que o medo vem. Sim, é do ser humano. Medo é da nossa carne. O medo é nosso. Mas a gente precisa lançar sobre ele toda a nossa angústia, todo o nosso medo, toda a nossa dor. Porque é ele quem vai mudar o cenário da nossa vida. E, Débora, seja qual for o cenário, marido dentro de casa, marido fora de casa. Gente, muda uma coisa ou outra no cenário, mas o enredo é o mesmo. A solução do problema é o mesmo. Chama Jesus Cristo. E ele só está esperando você estender a mão e dizer, pai, vem comigo. Mas é fácil isso, Débora? Não. Até mais hoje. A gente vive um mundo onde o tempo todo Satanás lança flechas sobre a nossa vida. O tempo todo. Nós somos bombardeados com as mentiras de Satanás sobre nós. Com as inverdades de Satanás sobre as nossas vidas. Como? Dizendo que
que Deus não vai fazer, dizendo que você não é merecedor, dizendo que você é fraco, dizendo que você merece coisa melhor. Tantas são as inverdades de Satanás sobre as nossas vidas. E aí, a gente... É verdade. Porque quem quer sofrer? Quem quer sofrer? Aquela brincadeirinha. Quem quer brincar de sofrimento, põe... Vou ficar aqui a vida inteira. Eu posso ter 1 milhão de seguidores. Ninguém quer sofrer, gente. Aí as pessoas se enganam, né? Com a voz suave de Satanás, porque quando ele quer que você se afunde na lama, o banquete que ele vai trazer para você não é qualquer banquete. Então, fazer uma escolha de caminhar com... Eu vou caminhar com Deus, independente do que aconteça, não é fácil. E Deus conhece o teu coração. Para mim, para qualquer outra pessoa, você pode enganar. Você pode dizer, não, eu vou caminhar com Cristo. Aí no primeiro problema você desiste. Deus já sabia que você ia desistir. Deus já sabia que você não ia. Que esse, Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Deus, eu só quero viver para te servir. Ele sabe quando você está sendo honesto ou não. Então, a nossa oração hoje sempre deve ser que nós diminuamos para que ele cresça em nós. Para que a gente tenha um coração igual ao de Cristo. Vamos lá. Davi mentiu, matou, enganou, só que ele se arrependeu. E ele correu para Jesus. E o que houve? Perdão. E o que houve? Transformação. Lógico que a gente não pode pensar nisso, né? Então eu vou errar porque depois eu me arrependo. O que a gente esquece é que pode não ter o tempo de se arrepender. E aí, se você morrer antes de se arrepender, o teu destino é um. E aí a gente vai entrar em outro quesito que eu nem quero entrar. Alguém colocou aqui, não vi o nome, só vi. Mas quando o marido arruma uma amante é mais difícil. O meu arrumou. Não tem essa, gente, de mais fácil. Teve duas que colocou que quando não há traição é mais fácil. Será? Eu também, assim... É que assim, né? Eu penso da seguinte forma, né? Deus tem aquela frase que Deus dá a cruz para que cada um saiba suportar, carregar. Também não sei, assim, se é mais fácil ou não. Eu acho que são os processos que cada um tem que passar. E a dor, porque assim, a dor de você ter uma traição, eu, graças a Deus, não passei por isso. Mas, de repente, se for comparar com a dor de que alguém já passou, eu posso falar, não, a minha dor está doendo, está sangrando, essa minha dor, eu não estou aguentando, só Deus. Então, assim, é o que você falou. Eu não sei se dá para colocar ali na balança, Cá, e dizer se é mais fácil ou não. O que você acha? Então, na verdade, as feridas são menores, claro. Gente, a dor da traição, ela é poderosa, né? É muito difícil lidar com a dor da traição, sim. Mas o problema é que a gente potencializa o problema. Quando, na verdade, a gente precisa potencializar a solução. Qual é? Jesus. Com traição ou sem traição, quem vai trazer a cura para a tua vida é Jesus. E a gente fica o tempo todo se martirizando, se martirizando, se martirizando. Alguém colocou assim, e quando os padrinhos viram amigos, como é que é? Quando os padrinhos dão apoio, maior força. Os padrinhos do meu casamento, eles faziam churrasco para a moça que se relacionava com meu marido em 2 meses que o Wagner estava fora de casa. E aí a gente não dá para ficar preso a isso. Claro, a gente é ser humano, isso magoa, isso chateia. Sim, mas eu vou te falar outra coisa. É nesse processo que você
avalia algumas pessoas. E aí, você já elimina elas do teu convívio? Porque tem gente que não está preparado para viver o que Deus tem, que Deus está preparando para você. Então Deus já tira logo. O problema é que a gente fica preso a essas coisinhas. Ah, porque, gente, e eu sei disso, porque eu fiquei. Tem uns e outros aí que até hoje falam, a gente é ser humano. Né? Mas a nossa oração tem que ser para que Deus trate lá e que trate o nosso coração também. Né? Claro, eu vou dizer para você, se essas mesmas pessoas que foram padrinhos do meu casamento, que faziam churrasco para a moça na casa delas, me convidarem para ir no churrasco na casa deles, eu vou? Não, eu não vou. Não vou. Não é porque eu tenho raiva nem nada, é porque muito obrigada, né? Fica lá. E eu fico aqui. E eu também entendi isso no meu processo. Jesus não caminhava com todo mundo. A multidão o acompanhava, né? Mas ele caminhava com todo mundo. Ele não tinha raiva de ninguém. Então a gente não pode alimentar raiva no nosso coração. A gente não pode querer o mal de ninguém. Não. Então, muita coisa a gente aprende no nosso processo. Muita coisa. Se uma dessas pessoas precisar de mim, por exemplo, tô aqui. Deus já me fez já me colocou em algumas situações onde a pessoa vai lá e oferece ajuda. Deus, depois vai lá e oferece ajuda. Bora. A gente vai e oferece ajuda. Né? Mas a gente precisa, por isso que a gente precisa viver o processo da maneira correta, para a gente entender o que Deus espera de nós. Débora, é muito assunto, né? É muita coisa. Falar de relação, falar do processo, gente que vive situações diferentes, né? E aí a gente não pode minimizar e nem maximizar a dor de ninguém, porque só quem vive, independente da situação. Verdade. O que a gente precisa entender é que você está sendo forjado no teu processo. O teu caráter está sendo forjado no processo. E Deus, Ele requer algumas coisas de mim. Ele está preparando alguém para ser um soldado na batalha dele. Então não pode ser alguém de qualquer jeito. Não pode ser alguém fraco. Não pode ser alguém com lacunas. Não. Então ele está te provando, ele está te preparando para aí uma vida com Cristo. E o cristianismo é isso, gente. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar blindado, porque é ataque de todos os lados o tempo todo. Verdade. Né? Então, eu acho que, para a gente não estender, porque já tem 1h10 que a gente está aqui, né, no que do que eu tinha para falar, nem sei se eu falei tudo, porque é tanta coisa que eu me perco às vezes. É muita coisa. Às vezes a gente prepara uma coisa e Deus vai conduzindo para outra, né? Às vezes você faz toda uma preparação, mas assim, quem conduz é o Espírito Santo, né? Assim, tivemos aqui muitas pessoas que falaram aqui, alguns estão passando por deserto, Márcio comentou que ele está passando por esse processo de restauração, que ele era muito rude com a esposa, né? Então eu acho assim, tem a Elaine acabou de colocar aqui, tá, orei pelo casamento todo pro meu marido me converter. Em uma das brigas, ele me deixa e se converte por uma outra mulher. E hoje é uma crente fanática, mas vive aparecendo aqui me iludindo com esperança. Olha, são inúmeras situações assim. Não, muitas situações. Débora, eu vou voltar à minha mensagem inicial. Corre para Jesus. Seja lá. Sim, eu acho que a virada de chave, eu acho que assim, a sua história de inspiração aqui, que eu acho que todos nós que estamos aqui podemos levar hoje é isso. Independente do seu problema, independente do deserto que você esteja passando, independente se você está separado,
fisicamente, se houve um adultério, ou se você está vivendo uma vida a dois, mas você está vivendo solitário, como uma pessoa colocou aqui. Eu acho que ficou bem claro, né? Assim que você disse. Volta para Jesus, faça uma reflexão, cada um, porque muitas das vezes a gente quer mudar o outro, mas, né, é aquilo, é sobre nós. É sobre nós, né? Então, eu acho que vale outros convites para você voltar numa outra oportunidade também. E que senão nós vamos ficar aqui. Eu amo falar também. Se deixar, meu filho, nós vamos ficando aí umas 2, 3 horas. Mas eu queria te agradecer, Cá, por compartilhar a sua história, por eu poder compartilhar um pouco da minha. E eu sei que nós temos que fazer a diferença, independente de onde nós estivermos, independente da situação. Acho que as palavras-chave que eu vou levar aqui da nossa live de hoje é essa. Independente da situação, independente do deserto, independente do momento, é sobre nós, né? É sobre nós. É sobre nós termos intimidade com Deus, é sobre nós sobre podermos o nosso fazer. relacionamento com Deus. Exatamente, o nosso relacionamento com Deus, exatamente. Pessoal, eu teria muitas coisas para nós falarmos, eu quero agradecer aqui de coração cada um que entrou na live, quem quiser aí me seguir no meu Instagram, Débora.andradeoficial, né? Cá, fala o seu também para outras pessoas que também estão nos assistindo e que nós possamos, gente, quem tiver também uma história de superação aí, quiser, lá na minha bio tem o link, quiser fazer uma live para inspirar outras pessoas, contar o seu testemunho também, eu acho que é muito gratificante a gente poder ajudar, quanto mais pessoas, né, nós podermos conectar, nós podemos fazer essa corrente do bem, né? Esse filme é maravilhoso, eu tenho um projeto social que eu coloquei o nome de Corrente do Bem, porque eu me inspirei no filme, que eu acho assim, um filme fora de sério. Se todos nós agíssemos, né, como aquele jovenzinho do filme, o nosso mundo hoje seria muito diferente. Cá, quero agradecer você de novo por aceitar, né, esse convite. Eu sei que a sua vida é extremamente corrida, sua vida é extremamente assim para conseguir com que você venha falar conosco. Ainda bem que você está de férias. Nada, já voltei. E é isso, gente. Já voltou? Já. Nossa, passou rápido então. Pensei que você voltasse só na próxima semana. Não, é um pouquinho mais curto agora em julho. Mas... Então tá bom. Gente, ó, um beijo no coração. O filme, estão perguntando, se chama Corrente do Bem. Deixa eu só dar um recadinho, né? Tem gente que falou assim, posso contar? Pode contar a história lá no direct. Eu demoro um pouquinho para ler, mas eu leio. Eu respondo quando eu consigo, mas pode. E outra coisa, né? Que alguém perguntou aí, como eu sei que é hora de me mover? Caminhando com Deus. É Ele quem vai dizer para você, levanta, senta, corre, se joga no chão, pula, senta, é Ele. É bem assim, né? É só Ele quem vai te direcionar. E a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente tem intimidade com Ele. E para isso, a gente precisa ter uma vida, né? Ter uma vida de rotina com Deus. E isso não é fácil, gente. Eu sempre conto que Deus me chama muito na madrugada. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de acordar cedo, eu tenho dificuldade. Quando eu faço lives na madrugada com as meninas, eu levanto com uma cara e eu já falei, Deus, eu não vou mais reclamar, eu não posso. Eu tenho que agradecer, obrigada, mas eu não gosto, né? Mas é necessário. Eu não posso oferecer para Deus só o que é fácil para mim. Vir aqui fazer uma live 8 horas da noite é fácil. Eu estou na minha zona de conforto. Mas Deus, Ele espera mais de nós. Ele espera mais de você. Então, se você quer viver o sobrenatural com Deus, você precisa ir além da sua zona de conforto. Acho que era esse o recado que eu tinha para finalizar. Deus abençoe a vida de vocês.
Vamos mandar um beijo aqui, ó, para a Alemanha. Tem uma pessoa conectada diretamente da Alemanha. Um beijo para a Alemanha, para todos que estão conectados aí, né, Cá? Gente, ficam com Deus. Oi? Acho que é Vanessa. Algumas vezes ela também não é português, não. Será que é essa que é da Alemanha? Não vi. É Mimo, Mas tá? Como Mimo alguma coisa. Não apareceu o nome dela agora, eu não sei. então não. Mas seja lá, Portugal, Espanha, Alemanha, de onde estiver, não tem problema. Brasil, aonde for, Nordeste. onde chegar, né? O importante é chegar. O importante é espalhar. Gente, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e que compartilhe aqui a nossa live. Manda para várias pessoas ouvir, que eu tenho certeza que vão virar chaves, assim como virou para mim. Quem quiser nos seguir, Débora.Andrade Oficial. Fala o seu capo, pessoal. Camila Morim Moreno. Camila Morim Moreno. E vamos, pessoal, incendiar o mundo aí com viradas de chaves, com histórias inspiradoras para que nós possamos mudar o mundo. Obrigada de coração. Amém. Aí, tá? Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.